nós estamos celebrando os nossos 18 anos. E uma das culturas fortes da nossa igreja, nós temos algumas culturas fortes. Cultura é aquilo que nós fazemos, e cultura também é aquilo que nós deixamos de fazer. Cultura é as nossas crenças. E uma cultura muito forte na nossa igreja é a cultura de servir, amém? Inclusive tem no nosso Eu Vejo, celebramos uma igreja que serve porque essa é a natureza de Deus, ou seja, essa é a nossa identidade. Diga, é minha identidade. Efésios 5, 1-2, ele diz assim: portanto sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Você precisa entender que ele vai falando que você foi chamado para ser imitador. Aí ele vai depois dizendo, o que é ser imitador de Deus? É você viver em amor. Em toda a Bíblia, o ser vem antes do ter. O ser vem antes do fazer. Você faz porque primeiramente você é. Então é por isso que você precisa entender a tua identidade, porque o ter sem o ser é maligno. Você está comigo? O ter sem o ser é maligno. E você fazer sem você ser, isso que? Isso gera cansaço na sua vida. Então é impossível você cumprir o propósito de Deus na sua vida se você não souber a tua identidade. Porque a religião, ela vem para mudar a tua personalidade, mas o evangelho, ele vem para mudar a tua identidade. Não é sobre mudança de personalidade, mas é mudança o quê? Interna. A mudança do evangelho sempre é de dentro para fora, de dentro para fora. Evangelho não é só sobre qualidade de vida. Qualidade de vida, até uma palestra pode dar para você. É sobre um novo estilo de vida. Servir é sobre um novo estilo de vida. Por quê? Porque primeiramente você é. É por isso que você vê hoje tantas pessoas cheias de talento, mas pessoas em crise. Porque são pessoas que fazem, mas são pessoas que não são. E a tua identidade não está na tua performance, porque a tua performance pode te levar até certo ponto, mas a tua identidade te leva além. Então primeiro você precisa entender quem você é em Cristo Jesus. É por isso que quando Jesus vai falando daquele jovem rico, ele diz assim, o que é que eu faço para te seguir? Ele diz assim, vende tudo e me segue. Eu amo isso, sabe por quê? Sabe o que é que Jesus está falando para aquele cara? Eu sei exatamente o teu futuro. Eu sei exatamente o que é que te pode roubar de mim lá na frente. É por isso que eu quero que você abra a mão hoje. Eu sei exatamente o que é que vai vir amanhã na tua vida e pode te roubar de mim. É por isso que eu quero que você abra a mão hoje. Jesus antecipa muitas vezes as estações e muitas vezes Ele nos pede algo hoje que muitas vezes você não entende. Mas é porque aquilo que Ele te pede hoje vai te roubar dele amanhã. Vai te roubar dele amanhã. Eu estou em casa, amém? Jesus não tem problema com sexo. Ele fez o sexo. Ele criou o sexo. Mas ele está dizendo assim, eu não fiz o sexo o quê? Antes do casamento. Porque isso vai te roubar de mim hoje. É por isso que eu quero que você abra a mão hoje. Cadê o glória a Deus, aleluia, amém? Aí você está no reteté, no manto. Aí você está correndo agora, em nome de Jesus. Ele está dizendo assim, eu não tenho problema de liberar a unção para a tua vida, mas eu preciso primeiro que você tenha caráter, para você sustentar a unção, porque senão, se eu te liberar a unção hoje, e você não tiver caráter para sustentar, essa unção vai te roubar de mim. Se você não entender aquilo que eu estou fazendo na sua vida, você vai achar que a tua unção te aprova, mas a tua unção não te aprova. O que te aprova é aquilo que eu já fiz na cruz do Calvário. É por isso que você precisa entender a tua identidade. Porque o nosso Deus é um Deus de intencionalidade. Tudo que Ele faz, Ele tem a intenção de fazer. Então quando Deus fecha a porta, Ele tem a intenção de fechar a porta. Quando o nosso Deus Ele abre a porta, Ele também tem a intenção de abrir a porta. Quando Deus coloca alguém na tua vida, Ele tem a intenção de colocar esse alguém na tua vida. Mas quando Deus tira alguém da tua vida, aleluia, glória a Deus, amém, Ele também tem a intenção de tirar esse alguém da sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus
intencional. E tudo que ele faz por um propósito. Quando ele responde a tua oração, ele tem o quê? Um propósito e a intenção de responder a tua oração. Mas também, quando ele não responde a tua oração, ele também tem a intenção de não responder a tua oração. Porque o nosso Deus, ele faz fazendo, mas mesmo quando não faz, ele também está fazendo alguma coisa. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é intencional. Nosso Deus, ele é intencional. E tudo que você vê na sua vida tem que ser através dessas lentes da intencionalidade. Porque senão, irmão, você vai se frustrar se você não entender e não enxergar com essa lente da intencionalidade. E eu amo, sabe por quê? Na Bíblia, constantemente, Deus está falando para mim e para você quem nós somos. A gente fala direto. Quem nós somos. Ele diz que nós somos filhos, que nós somos povo eleito, sacerdócio real, nação santa. Então ele está constantemente, intencionalmente falando quem nós somos. Mas por que Deus repete tanto quem nós somos? Ele repete porque ele esquece? Não, ele repete porque nós esquecemos. Ele repete porque ele quer falar? Não, ele repete porque nós precisamos ouvir. Porque se a gente não entender quem a gente é, a gente não vai viver aquilo que ele tem para a nossa vida. Porque querendo ou não, todo mundo tem uma opinião formada sobre quem você é. E normalmente a opinião que a pessoa tem formada sobre quem você é baseada em uma experiência inadequada que ela teve com você. Até você mesmo tem uma opinião sobre você mesmo. E muitas vezes a opinião que você tem sobre você não é a mesma que a opinião que Deus tem sobre você. Provérbios 23, 7 ele fala: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Como em bebe te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Salomão, ele captura aqui essa verdade, ele diz assim como você enxerga no seu coração, assim você, essa que ele está dizendo, que o teu coração é o motivador para as tuas ações. O teu coração é o motivador para as tuas ações. E você não pode mudar as ações de alguém até você ajustar o entendimento dessa pessoa, da identidade dela. Porque ela pode até mudar as ações por um tempo. Mas se ela não entender quem ela é, mais cedo ou mais tarde, ela vai voltar para o mesmo ciclo disfuncional. Porque evangelho não é sobre mudança de atitude, é sobre transformação de coração. E porque você tem o coração transformado, as suas atitudes o quê? Mudam. As suas atitudes mudam. Porque as suas ações são expressões do entendimento da tua identidade. Quando você sabe quem você é. Quer saber como é que você acha que uma pessoa se enxerga? É só você olhar as ações dela. É só você olhar as atividades dela. E muitas vezes há uma lacuna daquilo que nós pensamos sobre nós mesmos e aquilo que Deus pensa sobre a gente. Porque atividade flui de identidade. Diga isso, atividade flui de identidade. É por isso que a serpente chega para Eva e diz assim: Eva, come desse fruto que você vai ser igual a Deus. Só que na verdade ela já era. Quando você não sabe quem você é, você começa a usar as suas atividades para se tornar aquilo que você já é. Olha o que ele está dizendo. Às vezes o que a gente faz? Quando a gente não sabe que a gente é amado, a gente pula de galho em galho, de relacionamento em relacionamento, para ter um amor que na verdade nós já temos dele. Ou seja, você começa a usar as suas atividades para se tornar algo que você já é. É por isso que as suas atividades têm que fluir primeiro de quem você é. Não começa com fazer, sempre vai começar com ser. Porque você precisa entender uma coisa: Deus não te chamou para o serviço. Meu Deus, mas fala tanto de voluntariado, fala tanto de serviço. Deus não te chamou para o serviço. Se for serviço, irmão, ele já tinha um anjo. Ele já tem uns anjos para o serviço. Ele te criou para ter algo que ele ainda não tinha. Uma família. Por isso ele investe um filho para te ter. Ele não queria você primeiramente para um serviço. Entenda uma coisa: não busque uma forma de servir a Deus, busque uma forma de conhecer a Deus. Porque tudo começa, a tua identidade, quando você conhece quem Ele é. Deus te chama de filho primeiramente, antes de te chamar de servo. Deus nunca quis o serviço, Ele sempre quis a relação. Deus nunca queria
Deus nunca quis ser servido, Ele sempre quis ser conhecido. Ele sempre quis o que? Ser conhecido. E o serviço é uma forma de alimentar a relação. Quando você serve, você dá o quê? Alimentando a relação. E não, entende isso? O serviço é uma forma de alimentar a relação e não de eliminar a relação. Porque às vezes nós estamos usando o nosso serviço para eliminar o nosso relacionamento com Deus. Não, mas eu estou servindo, então eu não preciso fechar a porta do meu quarto, então eu não preciso ler a Bíblia, então eu não preciso conversar com Deus. Não, meu amigo, o serviço não é uma forma de você eliminar a relação, é uma forma de você alimentar a relação. É por isso que você precisa conhecê-lo para melhor servi-lo. Repete isso comigo, vai. Eu preciso conhecê-lo para melhor servi-lo. É por isso que quando Adão pecou, sabe o que ele fez? Viu que estava nu, começou a colocar o quê? Uma folhinha de figueira. Muitas vezes o nosso serviço está sendo a nossa folha de figueira, para a gente se esconder de Deus. A minha pergunta é, qual tem sido a tua folha de figueira? E aí quando você não tem relacionamento, sabe o que aconteceu? Depois do pecado, aí veio exatamente o suor. Porque quando você faz sem ser, isso gera cansaço. Isso gera cansaço. Porque a falta de relacionamento torna o serviço um peso. A gente tem que chegar mais cedo, a gente tem que fazer isso, o meu líder fez isso, o meu líder pediu de novo, mais uma vez, outro domingo, outro... Talvez para você seja mais um domingo, mas para o visitante é o domingo para ele conhecer o nome acima de todo nome. Servimos por quê? Porque essa é a nossa identidade. Mas nós servimos aonde? Olha aqui, servimos aonde? Olha o que eu vejo diz. Nós celebramos igreja onde a adoração ultrapassa os cultos de domingo e acontece no dia a dia das pessoas. Sabe onde é que nós servimos? Nós servimos a uma cidade. Sabe onde é que nós servimos? Nós servimos dentro da nossa casa. É por isso que a gente diz assim, eu vejo uma igreja que começa primeiramente nos lares e em lares sadios. Não adianta ser servo da porta da casa para fora. Você primeiro precisa ser servo da porta da casa para dentro. Que é muito mais do que chamados para a gente servir apenas em uma casa, apenas nessas quatro paredes. Nós somos chamados para servir uma cidade. Nós fomos chamados para servir a uma cidade, porque a cidade não foi dada a uma igreja, a igreja que foi dada a uma cidade. É por isso que Efésios 4, ele vai falando, uns foram chamados para apóstolos, outros mestres. Na verdade tem uma versão que diz assim, uns foram dados para apóstolos, outros foram dados para mestre, evangelista. Sabe o que ele está dizendo? Ei, que você foi dado para a igreja não é sua, a igreja não é de um pastor, o ministério não é seu. Você foi dado para o ministério. O grupo de não é meu grupo de crescimento. Você foi dado para o grupo de crescimento. Ele está dizendo assim, ei, você foi dado, ou seja, você é um presente. E presente não se escolhe para onde vai. Às vezes a gente diz assim, não, mas o meu ministério é louvor. Não, o seu ministério é onde necessita. Eu nunca vi um presente dizendo assim, não, quero ir para tal canto, quero ir para outro canto. Não, ministério vai para onde está precisando. Hoje está precisando eu ser ali pastor da Videira Natal, mas o meu sonho é estar no louvor. Glória a Deus que eu mando na igreja e eu também canto na hora que eu quero cantar. Mas enfim, estou brincando. Mas deixa eu dizer uma coisa, presente não se escolhe para onde vai. Você é um presente para a igreja. Hoje é necessário o quê? Eu empilhar a cadeira? Eu vou empilhar a cadeira. Amanhã é necessário eu estar no estacionamento? Eu vou estar no estacionamento. Hoje é necessário eu estar no louvor? Eu vou estar no louvor. Mas amanhã é necessário eu estar no kids? Eu vou estar no kids. Porque presente não se escolhe para onde vai. Porque nós precisamos vencer essa tentação da indiferença. Muitas vezes o ser humano é um ser humano que é o quê? Indiferente. E eu amo a história aqui de Esté. Olha aqui, Esté 4, verso 11 a 14. Ele diz assim,
Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei de todos os deuses, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Sabe o que está dizendo aqui? Esther, ela temia ir de encontro ao rei sem ser chamada. Porque ela estava com medo do quê? Do risco que ela estava sofrendo. Se ela fosse sem ser chamada, ela poderia morrer. Mas olha aqui, o que é que Mardoqueu fala? Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei de todos os deuses, só você escapará. Pois se você ficar calado nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. Se você não quiser fazer, outra pessoa vai se levantar para fazer no seu lugar. É o que ele está dizendo aqui. Ou seja, às vezes a gente acha assim: não, se eu sair da igreja, a igreja acaba. Ah, irmão, a igreja pertence ao Senhor Jesus. A igreja é dele. Eu amo porque ele fala assim: essa é a minha igreja, eu edificarei essa igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mardoqueu está dizendo para ela: ei, se você não fizer, Deus providenciará outro meio. Sabe o que ele está dizendo? Teoricamente, Deus não precisa de você. Disponibilizar os nossos serviços para o propósito de Deus é um privilégio para nós e não uma necessidade para Deus. É um privilégio para mim e um privilégio para você. A omissão de Esther não é apenas levar ela a uma morte física, mas a uma morte o quê? Espiritual. Não deixa a omissão matar o teu propósito. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Sempre quando você descobre o teu propósito, sempre quando você nascer para o teu propósito, você vai conhecer os teus inimigos. Sempre quando você nascer para o teu propósito, você vai conhecer os teus inimigos. Herodes, quando ouve que um menino nasceu, o que é que ele faz? Ele começa a perseguir. Aí você está dizendo assim: ah, Tiago, mas eu não tenho inimigo não. É lógico, você não está fazendo nada. Quem está debaixo de propósito, sempre vai estar debaixo de ataque. É só você abrir o Instagram dessa pobre coitada aqui, meu Deus. Quem está debaixo de ataque é porque está debaixo de propósito. Quando Herodes soube, ele disse: opa, está na hora de matar, porque o menino nasceu. Quando José descobre o quê? O propósito dele, sabe o que o irmão dele faz? Coloca ele no OLX da época. Por quê? Porque sempre quando você descobrir o teu propósito, teus inimigos vão vir. Quando Neemias começa a reconstrução da muralha, o que é que acontece? O povo começa a azucrinar o pé do ouvido dele. Que nada mais incrível do que você descobrir o teu chamado e o teu propósito. E entenda uma coisa, os teus inimigos, muitas vezes não são pessoas: ah, já sei quem é os meus inimigos. É a Zosileia que é a minha inimiga. Às vezes não é. Às vezes o inimigo usa a pessoa, usa a vida de alguma pessoa. E sempre quando você vai dar um passo de fé, vem algo no teu ouvido e diz assim: não, você não sabe. Sempre quando você vai dar um passo de confiança, a angústia fala: peraí, dá uma rezinha. Não é verdade? Sempre quando você vai dar um passo de cura, a enfermidade vai dizer: ei, está lembrado de mim não? Porque muitas vezes o quê? Isso é o quê? É o teu inimigo. Quando você está vivendo o teu melhor momento, sempre vem a ansiedade e diz assim: eu não esqueci de você. Mas os meus adversários é sempre uma lembrança do céu para a minha vida, para dizer assim: você está prestes a viver os melhores dias da sua vida. A gente tem algo lá em casa quando está parado demais. Eu disse assim: Ana, a gente não está fazendo nada. Os seus adversários é um lembrete do céu. Sabe por quê? Porque é bom, irmão, quando vem alguma tentação para você. Sabe por quê? Porque você precisa ser cutucado. Fazia tanto tempo que você não orava. Não é verdade? Fazia tanto tempo que o quê? Que você não lia a Bíblia. E às vezes aquela indireta no Instagram. O diabo usou a vida da pessoa, mas aquele ali te tirou da tua, quê? Da tua zona de conforto. Não despreze os teus inimigos não, porque eles te colocam na dependência de Deus. Você não entendeu não?
Não despreza as cutucadas, as indiretas no Instagram, porque isso te mantém dependente de Deus. Quem seria Davi sem Golias, irmão? Apenas um pastor de ovelhas. Depois que Golias chega na vida dele, ele sai do anonimato para relevância. Essa perseguição, essa opressão que vem sobre a tua vida é para te tirar do anonimato. É para dizer assim: ei, chegou os melhores dias da minha vida. Não, eu estou muito pentecostal. Eu sou pentecostal, tá, irmão? Você está muito caladinho pro meu. Eu estou no centro da cidade, então vem comigo. Agora, servimos. Eu comecei a pregar agora. Servimos como? Eu já estou no terceiro ponto, mas o terceiro ponto é o mais longo. Servimos como? Uma igreja onde a cultura do reino de Deus é a base para a transformação da sociedade. Entenda uma coisa. A gente falou que a adoração a Deus ultrapassa as quatro paredes. Entenda, Deus não precisa da tua adoração. Não precisa. Ele pede a tua adoração, é diferente. Imagina assim, não, Deus precisa que eu adore. Hoje eu não vou louvar, hoje eu... E a pessoa dizendo que a gente chega no culto e diz assim, não gostei do louvor. Não tocou aquele louvor de 1960. Não tocou, não gostei disso, não gostei daquilo. Hoje não teve unção, hoje não teve... Eu quero saber na Bíblia aonde o culto é para você, porque eu não achei ainda. Porque que eu saiba, o culto é para Ele. Aí às vezes a gente acha que Deus precisa da nossa adoração. Hoje eu não vou louvar, hoje eu não vou ler a Bíblia, achando que isso vai abaixar a autoestima de Deus. Deus não precisa da tua adoração, Deus pede a tua adoração, porque Ele sabe que você se torna parecido com aquele a quem você adora. Se você adorar o dinheiro, você vira materialista. Se você adorar outras pessoas, você vira idólatra. Vai ficar legal esse take. Você vira o que? Idólatra. Por isso que Deus faz o quê? Ele pede a tua adoração, porque cada vez que você adora Ele, mais você fica parecido com esse Deus cheio de graça, com esse Deus cheio de amor. É por isso, irmão, que quando Deus fala de dinheiro para a tua vida, Ele não quer tirar o dinheiro do teu bolso, Ele quer tirar o dinheiro do teu coração. É por isso que quando Ele fala para Moisés, ele diz assim, Moisés, coloca a mão no teu peito, tira agora a mão do teu peito. O que tem a mão em Moisés? Leprosa, porque assim como está o teu coração, vai estar o teu serviço. Não, vou repetir. Moisés, coloca a mão no teu coração. E agora, tira, está o que? Leprosa. Porque assim como está o teu coração, vai estar o seu serviço. Então nós celebramos uma igreja, onde a cultura do reino de Deus é a base para a transformação da sociedade. Já começa a transformação da sociedade, através da sua influência. Nós somos abençoados para a gente ser uma benção. O que ele fala no verso 14 da Esther? Ele fala assim, quem sabe se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Gente, isso é forte. Quem sabe se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Mas o que eu estava dizendo para ela, estava lembrando para ela, você chegou a essa posição, porque Deus tem um propósito na tua vida. Por que você acha que você tem a formação acadêmica que você possui? Por que você acha que Deus te colocou nessa família que você está? Por que você acha que você possui os recursos que você tem? E você acha que você é bem sucedido nos seus negócios? Por que você acha que a tua influência digital é por acaso? Quem sabe não foi para um momento como este que Deus te criou. Tu acha que a tua beleza é um acidente genético? Quando eu me olho no espelho, eu sei que não é. Deus tem um propósito para a minha beleza. Aleluia. Para a sua também, irmão. Não tem ninguém feio que diga assim, você não é feio, você é lindo. Fala para a pessoa do seu lado e diz assim, eu passei perfume só para sentar ao seu lado. Então entenda uma coisa, vem comigo aqui, nós nunca fomos abençoados, presta atenção, nós nunca fomos abençoados simplesmente para a gente ser abençoado. A gente foi abençoado para a gente ser uma benção. Mas nós precisamos pagar um preço para servir. É por isso que ele vai dizendo, se eu tiver que morrer, eu morrerei. O que você tem que enfrentar? Quais são os reis que você tem que enfrentar? Qual a opinião das outras pessoas que você tem que enfrentar? Talvez um medo de não ter dinheiro suficiente.
Sabe por quê? Porque o servo, ele morre para si mesmo. 2 Coríntios 5,15 ele vai dizendo: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para que aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Nós servimos com a nossa influência. Mateus 5,16 ele fala: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam que as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deus quer que a missão dele seja a minha missão e a sua missão. A Bíblia vai dizendo que a minha tarefa é tornar público. O meu grande amigo Rafaelzinho gosta muito dessa passagem. Minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores, por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunido da igreja. O extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos. A Bíblia vai falando em Efésios que nós somos feituras de Deus para o quê? Para as boas obras. A nossa salvação, a nossa fé precisa ter um cunho de fazer, porque senão ela é morta pela falta da prática. Quando a minha fé não tem prática, a minha fé é morta pela falta dela. E eu amo esse versículo, ele vai dizendo em Mateus 5, 13 a 15. Se o teclado quiser vir, só para o povo achar que está acabando. Ele vai dizendo assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Ilumina a todos que estão na casa. Eu amo essa mensagem. E eu amo que a Bíblia vai dizendo, porque a Bíblia chega para mim e para você, e ela praticamente diz assim: aonde você vai passar a tua eternidade depende da graça. Sim ou não? Você entregou sua vida para Jesus, você vai para o céu. E quando eu era religioso, na época eu ficava perguntando assim: meu amigo, aquele ladrão da cruz, nos 45 do segundo tempo, entregou a vida para ele, entregou a vida para Jesus, e vai estar no mesmo canto que Paulo, que Abraão, no mesmo canto que eu vou estar, eu cheio de obras. Vai, graça. Aonde você vai passar a tua eternidade depende da graça. Mas como você vai viver a tua eternidade depende das suas obras. Ou seja, nem todo mundo vai viver no céu do mesmo jeito. O nome disso é o quê? Recompensa, galardão. O que é que fala em 1 Coríntios 6, 11 a 15? Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, permanecer, isso que vai mudar a tua vida. Permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Sabe o que ele está dizendo? Existe um alicerce e você constrói acima desse alicerce. Qual é o alicerce? Jesus. Esse é o alicerce. Ele está dizendo assim: você constrói em cima desse alicerce. E aí você pode construir com ouro, prata, pedra preciosa, ou você pode construir com madeira, palha ou feno. Ele está dizendo que madeira, palha ou feno é aquilo que é passageiro. É você construir o teu próprio reino. Ouro, prata e pedra preciosa é você construir algo na vida das pessoas pela eternidade. Aquilo que fica. E às vezes a gente acha assim: o cara está no louvor, o cara ministro de adoração, ele com certeza está construindo ouro, prata ou pedra preciosa. Ninguém sabe, porque a Bíblia diz que Deus sonda a intenção do coração. Então talvez a pessoa pode estar aqui no louvor e construindo madeira, palha e feno, porque talvez é só para aparecer. Ninguém dessa banda, mas talvez seja só para aparecer. Aí ele está dizendo: ei, com o que você está construindo? Aí que eu não tenho tempo para citar, mas que vai falando lá em Lucas 12, depois que ele vai falando sobre Zaqueu, ele vai falando sobre a parábola das minas. Você conhece a palavra das minas? Ele deu 10 minas para um mina, que ele está dizendo não é mulher, tá? Porque se Deus te der mulher, ele só vai te dar uma, em nome de Jesus. Se você ainda não está vendo, comece a olhar pelos olhos da fé. E aí, ele está dizendo assim, ele deu para um 10 minas. Aí sabe o que ele faz? Ele multiplica por mais 10. Aí Deus está dizendo assim: agora eu vou fazer você governar sobre 10 cidades. Para outra ele dá 5. Ele diz assim, ele multiplica por mais 5. Aí ele fala: agora eu vou fazer você governar por 5 cidades. Para outra ele dá 1, sabe o que ele faz? Pega um paninho e guarda. O que ele está dizendo? A palavra começa assim: um rei vai para uma terra distante e ele vai voltar. É como se ele estivesse dizendo, Jesus voltando e ele vai julgar aquilo que nós vamos fazer. Ele está dizendo: eu te dei 10 minas. Sabe o que ele está dizendo? Eu te dei dons, talentos, tempo
recurso. O que é que você fez com aquilo que eu coloquei na sua mão? Aí ele vai dizendo, o que eu dei 10 minas, ele multiplica. Aí ele diz assim, governe sobre 10 cidades. Como é o nome disso? Recompensa. O pelas 5, ele diz assim, multiplicou por 5. E agora você governa sobre essas 5 cidades, o nome disso é recompensa. E aquele outro não, ele guardou. A Bíblia fala até assim, meu amigo, é para você ter botado até no banco. Depois você lê lá Lucas 12, depois da história de Zaqueu. Tem noção? O cara diz assim, não. Eu peguei e guardei os dons, o talento, o tempo, o recurso que tu me deu. Porque a gente acha que evangelho é viver uma vida onde a gente se esconde. Não, vou ficar escondido com os meus dons, com o meu talento, que eu não posso. Porque a gente já prestou atenção que a gente vive a nossa salvação com medo de perder a nossa salvação? A gente acha que o evangelho é tudo sobre isso? Não, hoje eu não vou para a praia, meu Deus, eu tenho medo de pecado, não posso ver ninguém de biquíni, ninguém de sunga, nada. Jesus, hoje eu não estou bem. Não. Evangelho não é sobre você viver uma vida escondido. Ele está dizendo, ei, eu vou te julgar por aquilo que eu coloquei na sua mão. E ele está dizendo, evangelho não é sobre se esconder, é sobre se arriscar. Aí a Bíblia vai dizendo, em Salmos 139, 16, né, eu acho. Ele vai dizendo assim, ei, eu escrevi um livro ao teu respeito, antes de você ter nascido. Noção. Deus fez uma biografia da tua vida antes de você ter nascido. Aí ele vai dizendo que, olha o que ele fala aqui em Apocalipse 20:12, vi também os mortos grandes e pequenos diante do trono e livros foram abertos. Diga, livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Irmão, o que ele está dizendo? Que você não vai ser julgado pelos teus pecados, porque ele já perdoou, está no mar do esquecimento. Ele está dizendo que ele vai pegar o livro que ele escreveu ao teu respeito, e ele vai pegar o livro que você escreveu sobre você mesmo, e ele vai comparar. Você não vai ser julgado pelos teus pecados, você vai ser julgado por aquilo que você foi chamado para fazer e não fez. Você tem noção disso? E aí, dependendo disso, é a recompensa que você recebe, o famoso galardão. O famoso galardão. Eu não sei você, meu amigo, mas eu quero viver a minha vida aqui nessa terra cheia de obras, e lá eu vou estar com um coroa cheio de galardão, e você vai estar me abanando assim, em nome de Jesus. Olha isso, irmão, como é poderoso. Você vai ser... Uma vez um empresário chegou para mim e disse assim, Tiago, o que é que ele chegou para mim e disse assim, Tiago, eu quero largar a minha vida, e eu quero viver a sua vida. Eu disse assim, irmão, você não está honrando aquilo que Deus colocou na sua mão. Porque tem gente que vai chegar lá no céu e a pessoa vai dizer assim, eu não te chamei para você ser pastor, eu te chamei para você ser empresário. Você já viu um vídeo do Dr. Ray, aquele bonitão, o médico? Já viu do médico? Sabe o que ele fala? Ele diz assim, ele chorando no vídeo, que ele diz assim, o meu maior arrependimento é não ter sido missionário. Se eu tivesse o contato dele, eu ia ligar para ele, irmão, ainda dá tempo. Ele não precisa largar tudo. Basta ser um missionário no teu consultório, no teu trabalho, na tua casa, onde você está. Mas não largue e não deixe passar aquilo que Deus te chamou para você viver. C.S. Lewis, ele diz, os que fizeram mais pelo mundo atual foram precisamente aqueles que mais pensaram no mundo por vir. Durante muito tempo na minha vida, sabe como é que eu vivi? Sempre há algo por vir, sempre há algo por vir, sempre há algo por vir. Eu disse, não, para eu ser usado por Deus, então primeiro eu vou entrar num seminário. Não, para eu ser usado por Deus, então eu preciso de mais tempo de igreja. E aí quando eu acabar o seminário, não, agora é quando eu casar de vera. Aí agora eu vou ser usado por Deus. Não, quando a minha filha estiver mais velha, aí eu vou ser usado por Deus. Não, aí entra para a igreja. Aí disse, não, quando tiver mais pessoas contratadas, quando tiver mais staff, aí o negócio vai fluir. Não, quando acontecer isso, e aí eu ganhar mais dinheiro, aí vai acontecer. Não, quando eu sair do prédio que eu estou e for para outro prédio, aí as coisas vão fluir. Não, quando a minha empresa fizer isso e for para outro canto, aí as coisas vão fluir. Não, quando meu filho sair da estação de trocar fralda e ele for para uma estação mais de dependência, sair de casa, de aposentar, aí as coisas vão o quê? Acontecer. A gente sempre está querendo uma próxima estação para a gente ser usado por Deus. Já prestou atenção que a gente passa a nossa vida todinha para a gente se aposentar? E essa é a nossa vida? Se aposentar. Deixa eu dizer algo para você. Você se aposenta do teu trabalho, mas nunca do teu chamado.
Josué fala que até o quê? Os velhos, os idosos terão sonhos. A gente sempre está esperando uma nova estação. Aí a Bíblia vai falando em João 9, eu sou a luz do mundo, ele dizendo. Só que aí em Mateus 5 ele vai dizendo que você é a luz do mundo. Como assim? É ele ou sou eu? Existe o quê? Uma transição. Mas sempre existe uma mentalidade na gente que a gente não pode fazer nada. Ele está dizendo, eu sou a luz do mundo, mas agora você é a luz do mundo. Nós somos o corpo de Cristo, entenda. Então quando ele anda, é a gente que está andando. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E hoje ele está dizendo assim, eu executo através da tua vida. Ele diz assim, eu vou fazer obras maiores. Por que existe treva em algum lugar? Porque a luz ainda não chegou. E nós somos a luz do mundo. Eu amo a história lá, e vai dizendo em Lucas 24, depois que Jesus ressuscita, 2 discípulos estão ali no caminho de Emaús. Jesus começa a caminhar com eles, e eles chateados. Mataram Jesus, ele disse que ia ser o Salvador. Eles não entendiam, e Jesus estava ali conversando com eles. Convidam Jesus para ceiar com eles. E preste atenção que quando eles reconhecem Jesus, Jesus faz o quê? Desaparece. Olha aqui, eles reconhecem Jesus e Jesus o quê? Desaparece. Tiago, Jesus some, não. Porque quando você reconhece Jesus, Jesus já não fica mais na sua frente. Ele começa a habitar dentro de você. Ele já não está mais na minha frente, mas ele está o quê? Dentro de mim. Então você está dizendo assim, onde é que está Jesus dentro da minha casa? Ele está dentro de você, irmão. Ele habita na sua vida. Todo mundo que reconhece Jesus vira um templo do Espírito Santo ambulante. Para onde você vai, é Jesus indo. Aonde você toca, é Jesus tocando. Só que a igreja da religião está em algum canto esperando Jesus voltar. Mas a verdadeira igreja está saindo das 4 paredes, espalhando esse Jesus para os 4 cantos do mundo. Mas como é que a gente vive a nossa vida? Me dá aí o meu balde. Eu posso descer? Vai dar microfonia? Sim ou não? Vai dar microfonia se eu descer? Não? Posso ir? Sabe como é que a gente vive a nossa vida? A Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. Aí a gente chegou na igreja. Aí a gente entra pela igreja. Sabe como é que a gente está lá de fora? A gente está assim. Lá de fora a gente está assim, ó. Chega na igreja, a gente tira a nossa vasilha e deixa a nossa luz brilhar. E aí parece que na igreja tem um quê? Um guardador de vasilhas. Porque agora é a hora da minha luz brilhar. É hora de eu adorar a Deus. É hora de eu louvar. É hora de colocar meus dons e meus talentos. Aí quando eu vou saindo da igreja, eu pego minha vasilhinha de novo, coloco na minha cabeça e vou embora. Esse é o nosso problema. A gente não está vivendo a influência que nós temos da forma que Deus nos chamou para a gente viver. Nosso canto, meu amigo, da nossa luz brilhar, não é só aqui não, é também. Mas não é só aqui dentro não, é do lado de fora. Pessoas que decidiram não apenas orar. Muitas respostas da oração que você faz, a resposta é você mesmo. Muitas. Entendo, você está aqui para representar Jesus. Não é substituir Jesus, é representá-lo. Eu não estou achando a oportunidade. Evangelho não é feito de oportunidade, é feito de convicção. É quando você tem convicção de quem você é assim, mas eu quero mais de Deus, irmão. Não a questão não é o quanto você tem de Deus, é o quanto Ele tem de você. O quanto você está entregue a Ele, o quanto você está rendido o quê? A Ele. Eu vou acabar com isso, eu juro. Quando Jeremias, eu ainda estou no tempo, ó. Quando Jeremias foi chamado, Jeremias ficou 41 anos na missão. Você vê pessoas desistindo, você vê pessoas parando. O que é importante não é começar, é continuar. Não é o quanto você faz, é o quanto você continua fazendo. E aí, 41 anos, pessoas perdendo a visão, pessoas retrocedendo, mas Jeremias estava lá.
pessoas que começam com gás, mas pessoas que vão no meio do caminho, terminando o que? Sem gás. Mas deixa eu dizer algo para você, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder. Na verdade a tua vida vai ser de glória em glória. Foi bom ontem, mas vai ser melhor hoje, e vai ser melhor ainda amanhã. Olha aqui, Jeremias 1, 4, 5, ele vai dizendo: assim veio a mim a palavra do Senhor. Diga assim: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, olha o que ele fala: antes que eu te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Perceba que o chamado de Jeremias não é tão espetacular como o chamado de Ezequiel. Ezequiel o quê? Os céus abertos. Não é tão espetacular como o chamado de Isaías. Imagina, um anjo tirando uma brasa do altar, tacando o quê? Na boca de Isaías, nos lábios de Isaías. Irmão, imagina Deus te chamando desse jeito. Fenomenal. Mas nem todo chamado é assim. A chamada de Jeremias é: assim me veio a palavra. A chamada de Jeremias é uma chamada que é madura. Não é uma chamada que tem efeito especial. Porque a gente quer efeito especial. Aquele negócio. Nem sempre tem esse efeito especial. Às vezes é: assim me veio a palavra do Senhor. Porque hoje a igreja está viciada em efeito especial. A gente quer ver anjo. Eu não estou dizendo que eu não creio em anjo. Eu creio em anjo. Não estou dizendo que eu não creio. Se você não crê, aí para você. Eu sou pentecostal. Eu creio em anjo. Só que a gente só quer ver bola de fogo, a gente quer ver tocha, a gente quer ver isso, a gente quer ver isso, a gente quer ver arrebatamento de espírito, a gente quer ver aquilo outro, mas nem todo chamado, meu amigo, vai ter anjo, nem todo chamado vai ter bola de fogo, nem todo chamado vai ter efeito especial, nem todo chamado vai vir algo para você e você começa a deitar e começa a orar em língua do nada. Nem toda vida vai ser desse jeito. A de Jeremias foi: assim me veio a palavra do Senhor. Se toda experiência que eu tivesse com Deus fosse bola de fogo, anjo, que eu já tive alguns, se fosse todo assim, eu não estaria onde eu estou. Eu tinha desistido no meio do caminho. Sabe o que me manteve constante? Assim me veio a palavra do Senhor. Quando eu estava querendo desistir, assim me veio a palavra do Senhor. Quando eu estava querendo retroceder, assim me veio a palavra do Senhor. Nos desertos que eu atravessei, irmão, o que me sustentou foi a palavra de Deus. Nos momentos mais difíceis da minha vida, o que me fez sobreviver foi a palavra de Deus. Quando te baterem a porta na tua cara, o que vai fazer você ficar ainda é o quê? A palavra de Deus. Quando tiver silêncio de Deus sobre a tua vida, o que vai fazer você permanecer é o quê? A palavra de Deus. Se fosse só anjo, bola de fogo, arrepio, você já tinha desistido, você já tinha parado, você já tinha o quê? Retrocedido. Mas você não parou por conta da palavra. A palavra veio até você. É a palavra que te liberta, é a palavra que te cura, é a palavra que te salva. A igreja está precisando da palavra. Hoje é muito ajuntamento e pouco quebrantamento. Hoje é cheio de frase, como é aquelas frases de efeito, mas pouca palavra. Aí a gente olha o pastor na internet assim: meu Deus. Aí uma frase lá que ele bota: esse meu amigo que pastor, não tem nada de palavra de Deus na frase. Nós precisamos voltar para a palavra. A palavra é o maior som de Deus que você pode escutar na tua vida. É a palavra de Deus. Você é aquele crente todo espiritual, quando a palavra vem, pega ele, é para ele, é para ele, é para você. A palavra que vem para o outro não altera nada na minha vida. Você não entendeu não? Lá atrás, a palavra que vem para o outro não altera nada na minha vida. O que altera na minha vida é a palavra que vem para mim. É a palavra que vem para mim. Assim me veio, não é assim foi para o outro. Assim me veio a palavra do Senhor. Sabe quantas vezes aparece essa expressão nesse livro? Mais de 50 vezes. Mais de 50 vezes. Vamos fazer uma conta. Mais ou menos a cada 9 meses. Assim me veio a palavra do Senhor.
A cada 9 meses, assim me veio a palavra do Senhor, assim me veio a palavra do Senhor, assim me veio a palavra do Senhor, assim me veio a palavra do Senhor. Estava decepcionado, assim me veio a palavra do Senhor. Um líder me decepcionou na igreja, mas assim me veio a palavra do Senhor. A igreja me frustrou, mas assim me veio a palavra do Senhor. Eu orei algo para Deus e eu não recebi a resposta, mas assim me veio a palavra do Senhor. Eu queria aquilo, mas Deus me deu outra coisa. Assim me veio a palavra do Senhor. A palavra é o verdadeiro avivamento. Ele vai dizendo, eu vou acabar com isso, estou acabando já, conclusão. Vai dar tempo ainda. Antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é que está te impedindo de você viver o chamado de Deus? Hã? Fala alto. O que é que está te impedindo de viver o chamado de Deus? Antes. Sou pobre? Antes. Já fiz muita coisa errada na minha vida? Antes. Minha mãe tentou me abortar? Antes. Casei com alguém que não aceita o chamado? Antes. Tenho deficiência? Antes. Ninguém acredita em mim? Antes. Sofri traumas na infância? Antes. Fui abusado? Antes. Fui dependente químico? Antes. O que Deus está dizendo é: Ele foi chamado antes. Tudo o que aconteceu na minha vida veio depois. O chamado de Deus veio. Você não entendeu não? Espera aí. Tudo o que aconteceu na minha vida, fui roubado, fui abusado, fui decepcionado, fui frustrado, aconteceram várias portas que fecharam na minha cara. Tudo isso aconteceu depois. Jesus veio antes.